E aí, pessoal do terceiro ano, que é o professor Tiago, dando o seu olá oficial, desejando saúde para vocês, saúde mental, né, para suportar aquilo que está acontecendo. Mas não desista, são situações que vêm e que vão também. Bom, se você está assistindo esse vídeo, eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza que você também está executando todas essas provinhas que estão sendo propostas para vocês. Parabéns, parabéns. Mas o meu recado hoje aqui é a respeito do portfólio, porque nós estamos praticamente quase encerrando a elerodinâmica, quase encerrando o segundo bimestre. Então, não atrase, não deixe o portfólio para depois. Portfólio não é um gabarito, não é uma coisa para você ficar marcando as opções ou jogando só a resposta. Não, você precisa mostrar para mim os cálculos, as explicações das questões teóricas e principalmente o resumo teórico. O resumo teórico do que eu costumo dizer, às vezes dá metade de uma folha. Não precisa você anotar tudo aquilo que está nessa videoaula, a não ser que você queira. A não ser que você queira matar a saudade daquela questão presencial, né, caderno. Não vou te proibir. Mas o que eu preciso é um resumo, alguma coisa que te ajude a resolver aquele exercício que vem na sequência. Tá bem? Então, essa seria a ideia. Hoje nós vamos ver um amigo do gerador, que é o receptor elétrico. Bora ver. Também é conhecido, tá no nosso meio, no nosso dia a dia. E antes de irmos propriamente para o receptor, nós precisamos fechar uma ideia aqui sobre os geradores, que é a associação de geradores. Porque é possível que você associe, no caso você está vendo ali um exemplo bem simples, bem clássico, que são pilhas, dependendo da voltagem que você precisar, você vai associar algumas pilhas, que são geradores elétricos, certo? E essa associação vai gerar para nós o que nós chamamos de gerador equivalente. É isso que nós vamos analisar aqui. Ou seja, um gerador que substitua, uma pilha que substitua todas aquelas ali, certo? Vamos lá ao que interessa, né? Temos 3 tipos de associação, né? Uma delas, mas aqui vamos analisar duas que, por aquilo que a gente já tem visto, até mesmo de resistores, capacitores, você vai entender a sequência. Primeiro seria a associação em série, né? Aquela ali seria a ideia de uma associação de pilhas em série. E olha, cuidado, você está vendo lá que tal, essa polaridade é muito importante, certo? Mais com menos, mais com menos, mais com menos. Certo? E isso em esquema seria o que nós estamos vendo aqui embaixo. Então seriam vários geradores com a sua própria energia, com a sua própria força eletromotriz, a sua própria resistência interna, sua própria DDP, U1, certo? Bom, como elas estão em série, né, nós temos algumas características e a principal, a carro-chefe delas é que essa energia, essa DDP geral, nada mais vai ser do que a soma das DDPs. Então aqui, quantos geradores tiver, é o que vai aparecer aqui na nossa soma. E essa soma de DDPs é que vai nos gerar o nosso resistor, perdão, o nosso gerador equivalente. Tá vendo aqui? Ó, tudo aquilo ali vai ser substituído, todo aquele arranjo vai ser substituído por um gerador equivalente com uma força eletromotriz equivalente e uma resistência equivalente. Perceberam que o que tem em comum entre todos os geradores é a corrente I? I é comum, porque não tem para onde ela ir, né? Ela vai só percorrendo todos os geradores. Bora escrever a equação dos geradores para cada um daqueles geradores. Então, a primeira seria o 1 igual a força eletromotriz 1 mais a resistência 1 vezes a corrente I. Para o segundo, ia ficar o 2, que é igual a E2. Quer acompanhar junto?
de repente é bom, né? Mais a resistência 2 vezes I. E assim eu escrevendo até um resistor N, que é até a força eletromotriz N, mais a resistência interna N. Muito bem. Olha, se eu juntar todas essas equações nesse sistema linear, ó, eu vou ter, somando todas as DDPs, vou ter a DDP equivalente. Que no caso, o 1 mais o 2 mais o N deu U. Ali vai sair, deixa eu jogar de volta para cá, na verdade, para ter espaço. Então, vou somar todas as energias, as forças eletromotrizes. E somando todas as R1 vezes 1, dá para perceber que eu posso evidenciar o I. E como é uma ligação em série, os resistores em série, nada mais são do que a soma direta das resistências individuais. Muito bem, daqui eu consigo perceber que o meu gerador equivalente nada mais vai ser do que a nossa força eletromotriz equivalente, mais uma resistência interna equivalente, vezes a corrente. Então essa aqui seria, vamos dizer assim, né, a nossa equação de gerador equivalente. E dá para perceber que a nossa força eletromotriz equivalente nada mais vai ser do que a soma de todas as forças eletromotrizes, e a nossa resistência equivalente nada mais vai ser do que a soma de todas as nossas resistências internas. Tá? Essa aqui seria o que a gente precisa para a série. Só que a gente pode associar em paralelo também, né? Você está vendo aquelas pilhas. No nosso caso aqui, no nosso estudo, nós só vamos mexer com geradores que sejam idênticos, com a mesma força eletromotriz, com a mesma resistência interna. Tiago, se você quiser fazer com diferente, você vai ter que ter um estudo um pouco mais profundo para analisar todas essas diferenças de DDP, o que vai gerar de alteração no circuito, tá? Mas aqui, viu que a gente está analisando geradores idênticos. Bom, na associação em paralelo, nós percebemos que o que tem em comum entre eles é a DDP, ou seja, todos têm a mesma DDP U. E, no caso, perceber que essa corrente I, ela vai ser dividida, e logicamente, como os geradores são iguais, vai ser dividida exatamente pela quantidade de geradores. Então, se eu tiver 2 geradores, essa corrente I vai ser dividida por 2. Se eu tiver 3 geradores, vão ser divididos por 3. Então, essa corrente I nada mais é do que essa I', né? A corrente geral dividida pela quantidade de geradores, pegando esse N, né? E também podemos perceber que essa corrente I nada mais é do que a soma, né, dessas correntes I', todas elas. Quantos geradores tiverem. Muito bem, então esse gerador, essa associação de geradores vai ser reescrita assim, certo? É um gerador equivalente. Bom, para cada um daqueles geradores lá de cima, eu posso escrever a equação do gerador, ou seja, no caso, todos eles são iguais, né? Então nós vamos ter várias vezes essa equação aqui, olha. Certo? Isolando esse I, perdão, esse aqui é o I', vai ficar U menos E sobre R, certo? Então sei que essa corrente I é a soma dos I'. Então eu vou somar várias vezes, eu vou somar N vezes essa corrente I'. Rearranjando, vou jogar esse R multiplicando para lá, vai ficar R vezes I.
esse N dividindo, né? O menos E. E escrevendo por fim, então ajeitando fica U, passo esse E para cá, fica E. E aí mais, eu vou colocar R sobre N vezes I. Comparando isso com a equação do gerador, dá para perceber que a nossa força eletromotriz equivalente está dando igual à nossa força eletromotriz de um gerador individual e que a nossa resistência equivalente nada mais, nada menos está sendo do que o valor de um resistor dividido por N, tá? São vários paralelos, né? Então a gente divide pela quantidade, sempre tem que dar um valor menor do que um deles, né? Muito bem, bora ver aqui um exercício. Dois geradores elétricos são associados em série. O primeiro possui força...